Olá, sejam bem-vindos. Hoje estudaremos o movimento circular. Percebam o desenho. Notem que o meu corpo saiu do ponto A para o ponto B. Logo, ele realizou um deslocamento. Mas, além desse deslocamento, percebam que o meu corpo também descreve um ângulo com o centro de sua trajetória. Então, pessoal, aqui no movimento circular, nós vamos lidar com grandezas relacionadas a ângulos, as nossas grandezas angulares. Quando estudamos o movimento retilíneo, estudamos algumas grandezas como espaço, velocidade e aceleração. É verdade. Mas essas grandezas são ditas grandezas lineares. E é só importante uma coisa: grandezas lineares estão associadas a movimento retilíneo. Fechou? Aqui no movimento circular, porém, estudaremos as grandezas angulares. Professor, haverá alguma relação entre essas grandezas? Sim, haverá. Mas antes, que grandezas angulares são essas? A primeira grandeza que iremos estudar é o nosso espaço angular. Depois, a nossa velocidade angular e, por fim, a nossa aceleração angular. Então, percebam, galera, vamos estudar grandezas muito parecidas com as grandezas lá no movimento retilíneo. A diferença é que agora vamos levar em consideração os ângulos dessas trajetórias. Beleza? Mas, notem, haverá uma relação entre essas grandezas. Percebam. Eu posso relacionar uma grandeza linear com uma grandeza angular. Como isso é feito? Calma, vamos por partes. Primeira grandeza que vamos estudar é o nosso deslocamento angular. E aí vamos relembrar do movimento retilíneo uniforme. Quando estudamos o movimento retilíneo uniforme, nós encontramos o deslocamento. Lembram lá? Deslocamento no MRU nada mais é do que uma variação no espaço. Espaço final menos espaço inicial. Aqui, no movimento circular, para encontrarmos o deslocamento angular, é muito semelhante ao movimento retilíneo. Bem de boa, galera. Então, o que temos aqui? Para encontrar o deslocamento angular, basta também fazermos uma variação. Uma variação na posição. Então, o deslocamento angular é a posição angular final menos a posição angular inicial. Percebam, não mudou muito do nosso deslocamento linear. Uma coisa importante, unidade. O deslocamento angular possui unidade no Sistema Internacional em radiano, ou simplesmente rad. Beleza? Mas percebam, eu acabei de mencionar para vocês que há uma relação entre grandezas lineares e grandezas angulares. Professor, como vai se dar essa relação? Notem a figura aqui, galera. Percebam o seguinte, isso aqui nada mais é do que o arco de uma circunferência. E como calculamos o arco de uma circunferência? Simples, pegamos o arco e multiplicamos o ângulo pelo raio. Aqui não é diferente. O nosso arco será o nosso deslocamento. Então, como podemos relacionar grandezas lineares com grandezas angulares? Simplesmente através de um produto. O meu deslocamento linear nada mais é do que o meu deslocamento angular, produto, tá? Produto entre o meu deslocamento angular e o raio dessa trajetória. Simples assim, galerinha. Dessa maneira que nós relacionamos grandezas lineares com grandezas angulares. E notem, eu vou logo adiantando para vocês, essa relação não se dará apenas com o deslocamento angular, mas também se dará com a velocidade angular e a aceleração angular. E poderemos encontrar essa relação da mesma maneira. Então, toda vez que formos encontrar a relação entre uma grandeza linear, espaço, velocidade ou aceleração, e uma grandeza angular, para encontrar essa relação, basta multiplicar a nossa referida grandeza
angular pelo raio de nossa trajetória. Beleza? Vamos entender melhor essas grandezas. Segunda grandeza que vamos estudar é a velocidade angular. Assim como no movimento retilíneo uniforme, tínhamos velocidade média, nada mais do que a variação do espaço pelo tempo, aqui na velocidade angular, representada pela letra ômega, teremos que o espaço angular sobre o tempo é a nossa velocidade angular média. Lembrando, essa velocidade possui unidade no Sistema Internacional de rad por segundo. Notem, vejam a relação que existe entre a velocidade linear e a velocidade angular. Aquilo que eu havia comentado com vocês. Toda vez que formos encontrar essa relação, basta multiplicarmos a nossa grandeza angular pelo raio. Show de bola? Uma outra coisa importante, velocidade angular também pode ser conhecida, ou melhor, é conhecida como pulsação ou frequência angular. Show de bola? Aqui, galera, também temos a velocidade angular instantânea. Só o que é isso? Galera, a velocidade angular instantânea nada mais é do que a velocidade, ou melhor, do que o limite da nossa velocidade angular para um intervalo de tempo tendendo a zero. Show de bola? Tá aí. Isso aqui é a nossa velocidade angular instantânea. Tranquilinho? Não é muito comum não, mas tá aí para vocês a nível de conhecimento. A terceira grandeza que vamos estudar é a aceleração angular. Então percebam, galera, o movimento circular é muito semelhante ao movimento retilíneo, tá? Percebam isso. Como encontrávamos a aceleração média no movimento retilíneo uniformemente variado? Simples, a aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade pelo tempo. Mas isso no movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui vai ser diferente? A ideia é a mesma, galera. Aqui no movimento circular, a nossa aceleração angular nada mais é do que a variação da velocidade angular pelo tempo. Então percebam, são movimentos muito semelhantes. O movimento retilíneo e o movimento circular. Show de bola? Unidade da aceleração angular, radianos, ou radiano por segundo ao quadrado. Percebam, também temos a relação da grandeza linear, aceleração, com a grandeza angular, aceleração angular. Show de bola? Aqui também temos aquela ideia da aceleração angular instantânea. E aí notem, a aceleração angular instantânea também é o valor limite da aceleração quando o tempo tende a zero. Show de bola? Tranquilinho, galera? Tá aí. São essas grandezas que temos no nosso movimento circular. Para analisarmos o movimento circular uniforme, é necessário termos bem definidas duas grandezas muito importantes: período e frequência. Período, galera, representado pela letra T maiúsculo, nada mais é do que o tempo necessário para que o meu corpo dê uma volta completa. Exemplo, se liguem no desenho aqui. Eu tenho um pêndulo. Esse pêndulo está inicialmente na posição A, mas eu dou um tapinha nesse pêndulo. Ele vai, chega à posição B e retorna para a posição A. Galera, isso é período. Foi o tempo necessário para ele sair do ponto A, chegar até o ponto B e retornar para o ponto A. Então, isso é período. Tempo necessário para completar um movimento, ou completar um ciclo, ou dar uma volta completa. Aqui temos a ideia de movimento periódico. O que é movimento periódico? O movimento periódico é o movimento que se repete regularmente. Então, para o movimento periódico, eu tenho um intervalo de tempo bem definido. Exemplo de um movimento periódico é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ou o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Esses são exemplos de movimentos periódicos. Uma última coisa, o período, unidade dele no Sistema Internacional, é o segundo. Tranquilo? Frequência, professor. O que é frequência? Frequência, galera, já é o contrário do período. Frequência é o número de voltas que eu dou em determinado intervalo de tempo. E a unidade da frequência é o Hertz. Mas atenção, algumas vezes
essa frequência vai estar em uma outra unidade, conhecida como RPM. Percebam aqui, RPM. Mas e se a questão pedir que vocês encontrem essa frequência em Hertz? Simples, temos essa conversão. Quando queremos transformar de RPM para Hertz, dividimos por 60. Quando queremos transformar de Hertz para RPM, multiplicamos por 60. Tá aí. É só seguir essa conversãozinha que vocês vão acertar qualquer questão desse tipo. Galera, deu para perceber que o período e a frequência são grandezas inversamente proporcionais? É essa a relação que temos entre essas duas grandezas. Está aqui. Quando a frequência aumenta, o período diminui. Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Show de bola? Agora sim, vamos de fato falar sobre o movimento circular uniforme. Assim como no movimento retilíneo, não circular, esquece o circular por enquanto. Assim como no movimento retilíneo, tínhamos que a velocidade é constante, aqui não é diferente. Aqui também teremos velocidade constante. Show? Porém, vejam bem, teremos uma aceleração aqui nesse movimento. Já vamos falar sobre ela. Mas olhando para cá ainda, no movimento retilíneo uniforme, tínhamos que a velocidade é constante, ou seja, não sofria variação. Aqui a nossa velocidade é constante. Só lembrando, a nossa velocidade linear, tá? Nossa velocidade linear é constante. Além dessa característica, o movimento circular vai ter uma equação que vai definir esse movimento. Que equação é essa? Lembram lá? No movimento retilíneo uniforme, tínhamos a equação do sorvete. Posição final igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Não era isso? Aqui não é diferente, galera. Também vamos ter uma equação que vai reger, que vai dar cara para esse movimento circular. E que equação é essa, professor? Essa aqui, galera, ó. Posição angular final, posição angular inicial, mais o produto da velocidade angular e o tempo. Show de bola? Tá aqui. Essa é a equação que vai orientar o nosso estudo no movimento circular uniforme. A essa equação chamaremos, vou colocar aqui em verde para vocês, chamaremos de função horária do espaço angular. Show? E aí vamos agora falar um pouco dessa aceleração. Lembra lá que eu disse para vocês? O movimento retilíneo uniforme não possui aceleração. A velocidade é constante. Aqui, no movimento circular uniforme, a velocidade também é constante. Porém, irá surgir uma aceleração. E essa aceleração sempre vai estar apontada para o centro da trajetória. Essa aceleração aqui, galera, é responsável por mudar a direção e o sentido dessa velocidade. Então, vejam bem, a nossa velocidade é constante, ok, em módulo, porém, temos direção e sentido dessa velocidade variando. E essa direção e esse sentido variam por causa dessa aceleração. Ela é a responsável por essa variação. Consequência disso, essa aceleração é responsável por esse corpo manter a sua trajetória circular. Tranquilo? Aí vocês vão perguntar, professor, como é que podemos calcular essa aceleração? Só lembrando, essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. E podemos calcular essa aceleração de duas maneiras. Podemos calcular em termos de grandezas lineares ou em termos de grandezas angulares. Então se liguem aqui. Para calcular a aceleração centrípeta em termos de grandezas lineares, basta fazer isso. Pegar a minha velocidade linear, elevar ao quadrado e dividir pelo raio da minha trajetória. Tranquilo? Pronto, tá aqui. Essa aqui é a minha aceleração centrípeta em termos de grandezas ou de grandeza linear. Mas eu também posso ter essa mesma aceleração agora em termos de grandezas angulares ou de grandeza angular. Posso ter assim também, ó,
Aceleração centrípeta nada mais é do que a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Show, tranquilinho, só isso, galera. Então, atenção, professor, qual dessas duas eu vou usar? Vai depender muito do comando da questão, tá? Vai depender muito do que a questão quer. Mas tá aí, as duas maneiras de calcular essa aceleração centrípeta. Ah, e não esqueçam, sempre aponta para o centro da trajetória. Uma coisa muito importante aqui no movimento circular uniforme é no que diz respeito à relação que existe entre a velocidade linear e angular com o período e a frequência. Existe uma relação entre velocidade linear e angular com essas duas grandezas, tá? Como é que se dá essa relação? Simples. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar em um corpo descrevendo uma trajetória circular, tá? Vamos pensar nisso. Podemos encontrar a velocidade linear desse corpo? Sim, podemos. Como fazemos isso, professor? Olha para cá. Se a trajetória que ele está descrevendo é uma trajetória circular, vem cá. Velocidade linear, tá, gente? Velocidade média nada mais é do que o deslocamento pelo tempo. Certinho? Tudo bem? Bom, se a trajetória é circular, o deslocamento, deixa eu fazer aqui embaixo. Pronto. Se a trajetória é circular, o nosso deslocamento nada mais é do que o comprimento dessa circunferência. E qual é o comprimento de uma circunferência? 2π raio. Dividido por quem? Pelo tempo. Mas pensa bem, se ele der uma volta completa, esse tempo aí é chamado de quê? Período. Pronto, tá aí. Então, se ligue. Temos uma relação entre velocidade linear e período, mas eu também posso ter o seguinte, galera. Uma relação entre velocidade linear, agora eu vou colocar só o V, tá? E frequência. O T, ou melhor, o período, não é o inverso da frequência? Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Show? Então, olha para cá. Olha o que eu vou ter agora. Velocidade é 2π raio. E o 1 sobre T é o nosso F, é a nossa frequência. Então, eu tenho essa relação aqui entre velocidade linear e frequência e velocidade linear e período. Show? Tranquilo? Mas, professor, beleza, entendi. Essa relação, galera, vocês não podem esquecer. Mas e a velocidade angular? Como calcular a relação entre velocidade angular e período, por exemplo, ou frequência? Tranquilo. Vem comigo, ó. Se liguem aqui. Se liguem aqui. Como podemos calcular nesse corpo, descrevendo essa trajetória circular, a velocidade angular? Bom, fazer em verde aqui para vocês, tá? A velocidade angular nada mais é do que a variação do espaço angular pelo tempo. Dessa maneira, encontramos a nossa velocidade angular. Lembrando que esse corpo está descrevendo uma trajetória circular. Está aqui, velocidade angular, deslocamento angular pelo tempo. Tranquilo? Bom, mas vem cá, vem comigo, olha para cá. O deslocamento angular é quem? Bom, se o corpo descreve uma trajetória, ele vai descrever quantos graus? 360 graus. Show! Mas lembra lá que o nosso deslocamento angular, a unidade é o radiano, então precisamos transformar 360 graus em radianos. Como fazemos isso? Usamos aquela relaçãozinha, ó. Tem uma relaçãozinha, diz assim, ó, que 180 graus equivalem a π radiano. Vou usar essa relação, ou seja, vou fazer uma regra de 3, tá? Mas eu sei que 360 graus é equivalente a 2π. Show de bola? Então aqui eu tenho 2π. Simples. E o período? E o tempo, professor? Já até respondi. O tempo é o período, né? Período para ele completar essa volta. Então se liguem aqui, galerinha, ó. Nossa velocidade angular nada mais é. Eu tenho agora, ó, a relação da velocidade angular com o período e também tenho a relação da velocidade angular com a frequência. Tranquilo? Pronto, só isso. Então, essas duas relações aqui nós não podemos esquecer quando o assunto é movimento circular uniforme. Tá aí, galera.
Bem tranquilo, bem sussa. Espero que tenham entendido. Mas não acabou, tem movimento circular uniformemente variado. Vem comigo. Aqui no movimento circular uniformemente variado, teremos características muito semelhantes ao do movimento retilíneo uniformemente variado. Lembram lá do MRUV? Tínhamos lá no MRUV que a velocidade sofria uma variação, esse movimento possuía uma aceleração. Aqui não é diferente. No movimento circular uniformemente variado, teremos uma partícula sofrendo variação em sua velocidade. Logo, existirá uma aceleração. E percebam, essa aceleração é tangencial. Então, tranquilo? Show? Então, o que eu quero dizer? No movimento circular uniformemente variado, a minha partícula irá possuir uma aceleração tangencial. Porém, ela também vai possuir uma aceleração centrípeta. Aí vocês vão pensar, ué, não é só no movimento circular uniforme que existe a aceleração centrípeta? Não, galera. A aceleração centrípeta existe para o movimento circular. Show de bola? Todo movimento circular possui aceleração centrípeta. Então percebam aí a relação que eu tenho entre esses dois vetores, aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Isso, perceberam? A soma desses vetores aqui vai me dar uma aceleração resultante. Lembrando que essa soma é uma soma vetorial. Vou fazer aqui em azul para vocês, ó. É uma soma vetorial, ok? Então tá aqui, ó. Se eu pegar o vetor aceleração centrípeta e o vetor aceleração tangencial, eu terei uma aceleração resultante. E assim como no movimento retilíneo uniformemente variado, tínhamos algumas equações que davam a cara para aquele movimento, que descreviam, que regiam aquele movimento, aqui não é diferente. Também teremos equações que vão dar uma cara bem bonitinha para o movimento circular uniformemente variado. Que equações são essas? Essas aqui. Função horária do espaço. Percebam que ela é muito semelhante àquela equação que nós estudamos no movimento retilíneo uniformemente variado. Percebam. A função horária da velocidade, onde tem velocidade angular final, velocidade angular inicial, aceleração angular e tempo. E a equação de Torricelli, onde também terei velocidade angular final, velocidade angular inicial, aceleração angular e deslocamento angular. Então percebam, galera, no movimento circular uniformemente variado, não tem mistério. Vou usar aquelas mesmas equações, só que, diferente do MRUV, eu tenho grandezas angulares nessas equações. Show de bola? Tudo tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Perguntas, dúvidas ou sugestões, deixem no comentário, que eu teria o maior prazer em ler e atender a todos. Valeu e até a próxima. Ah, já ia esquecendo, não deixem de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo e dar aquele like maroto, tá? Até a próxima.